Vamos lá então. As orações coordenadas dividem-se em oca-ox. O que é oca-ox? Oca, oração coordenada assindética. Ox, oração coordenada sindética. Lembram que síndeto é conjunção? Então, assindética é aquela que não tem a conjunção. Então, as orações coordenadas, elas se dividem em duas classes, né? Inicialmente, né? Neste primeiro momento. As orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas, chamadas de oca-ox. Como assim, Denis? Observemos. Os jogadores fizeram o treino, no entanto, não jogaram. Oca-ox. São duas orações coordenadas. Uma é assindética, a primeira, e a outra é sindética. Ela não virá amanhã ao treino, portanto, contrataremos outro. Oca-ox. Se tiver conjunção, é ox, sindética. Se não tiver, é oca, assindética. Tá? Ela assinou toda a papelada, não deixou, entretanto, uma garantia. Oca-ox de novo. Né? Ela assinou toda a papelada, não deixou uma garantia, entretanto. Oca-ox. Se tiver a conjunção, é ox. Se não tiver, é oca. Beleza? Ó, oca de oco, né? Se não tiver. Então, ela assinou toda a papelada, depois saiu porta fora, eufórica. Notem que nós E temos... Denis, Oi. ali na terceira ali, mesmo estando entre vírgulas, Não. ela... Não dá atenção à pontuação. Se tem conjunção, é sindética. Se não tem, é assindética. Só isso. Ah, Entendeu? tá. Independente da pontuação. Independentemente da pontuação. Aqui é só Tá, beleza. conjunção. Se tem a conjunção, é Tá. sindética. Se não tem, é assindética. Beleza? Beleza. Tranquilo. Entenderam aqui, pessoal? Beleza? Vamos lá, então. O professor pediu o livro e abriu na página indicada pelo aluno. Olha só, eu tenho orações porque nós temos dois verbos, pediu e abriu. Essas orações não desempenham uma função sintática em relação à outra. Então são orações, porque tem verbo, coordenadas, por quê? Não interessa. E são chamadas de orações coordenadas aditivas. Porque nós temos entre elas uma ideia de adição. O professor pediu o livro. O que mais o professor fez? Abriu na página indicada pelo aluno. Agora, olha só. Essa expressão aqui serve para ligar as duas orações. Pessoal, coloquem o áudio de vocês no silencioso, por favor. Aí, quando vocês quiserem falar, vocês ativem, por favor. O professor pediu o livro e abriu na página indicada. Este E está ligando duas orações. Então, esse E é chamado de conjunção. As orações são coordenadas. Então, esse E é coordenado. Entre as orações é uma ideia de adição. Então, esse E é uma conjunção coordenada aditiva. Agora, olha só. Por que a oração é chamada de aditiva? Geralmente, quando eu pergunto isso para os alunos me respondem isso aqui. E vocês devem estar pensando a mesma coisa. Por que a oração é chamada de aditiva? Simples. Porque tem o E. Né? Tem o E aditiva. Não é bem assim. Agora o bicho vai começar a pegar um pouco, tá? Como assim, Denis? Ué, ela é aditiva porque ela tem o E. É ao contrário. Ela tem o E porque as orações são aditivas. Agora já vou te explicar melhor. Observe as frases abaixo. As mulheres buscam apoio para fazer manifestação. As mulheres procuram fazer alianças com outros grupos. Olha bem, observe essas duas frases. O que as mulheres fazem? Primeiro, elas buscam apoio. Segundo, elas procuram fazer alianças. Há, evidentemente, uma ideia de adição nessas duas frases. E eu não tenho E. Mas se eu quiser uni-las, eu vou uni-las através do E. Então, note que mesmo sem a conjunção E, unindo os dois períodos acima, existe a relação de adição entre as ideias. O E só serviu para unir as duas orações, realçando uma ideia que já havia. Isso é muito importante, pessoal. Uma ideia já existente entre elas, que era de adição. Beleza? Daqui a pouco eu explico melhor isso, tá? Agora eu vou explicar melhor isso. Olha bem, digamos que eu seja o técnico de um time de vôlei. O Pierre é o meu melhor atleta, tá? Aí eu tô lá treinando, hoje digamos que hoje seja segunda-feira. Hoje é segunda-feira e quarta-feira tem um jogo muito importante, né? Do qual dependerá a nossa permanência ou não na chave. Nós estamos indo para as semifinais, beleza? Então é um jogo muito importante. O Pierre é o meu melhor atleta. Eu estou de tarde treinando os atletas, beleza? E aí de longe eu observo que o Pierre foi fazer uma manobra para pegar a bola, caiu e se levantou com uma expressão de dor, segurando o braço direito. Foi em direção ao departamento médico. Eu não consegui falar com ele.
Então, à noite, eu liguei para o médico e perguntei, Tchê, como é que tá o Pierre? E aí o médico só me respondeu isso aqui. Tchê, Denis, o Pierre fraturou o braço. Stop. Vamos congelar aí a imagem, tá? Imaginem eu ao telefone falando com o médico e o médico me dizisse, Denis, o Pierre fraturou o braço. O que é que qualquer pessoa deduziria daqui? Qualquer pessoa deduziria que ele não irá ao próximo jogo. Concordam comigo? Isso é óbvio. Se o jogo é de vôlei, hoje é uma segunda-feira, digamos assim, e quarta-feira tem um jogo muito importante, é óbvio que se o cara fraturou o braço, ele não irá ao próximo jogo. Eu estava falando com o médico, e o médico só me falou aquilo. Tchê, Denis, o PR fraturou o braço. Stop, vamos congelar a imagem. Eu deduzi isso aqui, e qualquer pessoa concluiria isso também. Pô, se o PR fraturou o braço, então ele não irá ao próximo jogo. Isso aqui é uma ideia de conclusão a partir da primeira oração. Olha que legal, pessoal. Isso aqui é chamado de oração porque tem verbo. Olha o verbo irá. Isso aqui é chamado de coordenada porque não interessa. Isso aqui é chamado de oração coordenada conclusiva. Olha bem, porque há nitidamente entre as orações uma ideia de conclusão. Essa oração em vermelho, ela é uma conclusão da primeira oração. Então, por isso que ela é chamada de oração coordenada conclusiva. Eu concluo que ele não irá ao próximo jogo se ele está com o braço fraturado. Eu concluo isso. Beleza? Qual foi o elemento, qual foi o conector que a gramática criou para unir essas duas orações? A conjunção. Então, nota, as orações são, entre elas, há uma ideia de coordenada conclusiva. Tá? Orações coordenadas conclusivas. Tá? São orações e essa segunda é uma oração coordenada conclusiva. Bom, o que vai unir essas duas orações vai se chamar conjunção. Como as orações são coordenadas, então a conjunção vai herdar essa nomenclatura também. Ela vai ser chamada de conjunção porque une duas orações. Coordenada porque as orações são coordenadas. E ela vai se chamar conjunção coordenada conclusiva porque as orações são conclusivas. É isso que eu quero que vocês entendam. É a relação entre as orações que vai determinar a conjunção e não o contrário. Daqui a pouco eu explico melhor isso, tá? Entenderam, pessoal? Então, oração coordenada conclusiva. Logo, como entre as orações há uma ideia de conclusão, a conjunção vai se chamar conjunção coordenada conclusiva. Beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, vocês só me chamem, tá? Agora vamos para um caso parecido. Eu sou o técnico do time de vôlei. Hoje é uma segunda-feira à tarde, eu estou treinando os atletas. O PR faz uma manobra, vai para o departamento médico. À noite eu ligo para o departamento médico e o médico me diz, Tchê, Denis, o PR fraturou o braço. E eu, putz. Só que aí o médico continua. Lembra que na primeira frase eu dei um stop ali, quando o médico falou o PR fraturou o braço? E aquilo que está em vermelho, ele não irá ao próximo jogo, foi o que eu concluí e o que, convenhamos, qualquer pessoa concluiria. Mas agora eu vou deixar o médico concluir. Tchê, Denis, o PR fraturou o braço. Aí o médico, que droga. Aí o médico disse assim, ó, ele irá ao próximo jogo. Eu, hã? Como assim? Notem, ó, observem essas duas orações. PR fraturou o braço. Ele irá ao próximo jogo. Tu has de concordar comigo que essa ideia de ele ir ao próximo jogo é totalmente contrária à expectativa que a pessoa cria, que está na primeira frase. A expectativa é que ele não fosse ao jogo. Entretanto, mesmo que ele tenha quebrado o jogo, mesmo que ele tenha fraturado o braço, ele irá ao próximo jogo. Então tu concorda que isso aqui se opõe àquela expectativa criada. Isso aqui é chamado de oração porque tem verbo. Coordenada porque não interessa. Adversativa porque essa ideia é adversa à expectativa que se cria quando se ouve que o PR fraturou o braço. O que vai unir essas duas orações vai se chamar conjunção. Como as orações são coordenadas, então a conjunção vai ser coordenada também. Como as orações são adversativas, então a conjunção vai ser também adversativa. E a conjunção mais comumente utilizada por nós é o mas. Pierre fraturou o braço, mas ele irá ao próximo jogo. Ok? Entenderam, pessoal? Certo? Agora, olha só. Vamos voltar a essa frase aqui, ó. Pierre fraturou o braço. Ele jogará sexta-feira. Notem que nós temos duas orações coordenadas adversativas. Observem bem isso. Isso é muito importante, pessoal. Lembra daquela pergunta, quem é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Então, o que é que veio primeiro? A oração ou a conjunção? As orações, pessoal.
Isso é muito importante, porque na escola tu aprendeste, tu focaste muito na conjunção. E aí tu pensa o seguinte, a conjunção é aditiva porque tem o E. Não tem nada a ver. Ela tem o E porque ela é aditiva. Ela não é aditiva porque tem o E. A relação de causa e consequência aí é diferente. E agora eu vou te mostrar mais claramente isso. Como assim, Denis? Observem, há nitidamente nessa frase uma ideia de adversidade. Pierre fraturou o braço, ele jogará a cesta. Então não importa a conjunção que estiver ali, ela vai ser adversativa. Vocês concordam comigo nisso? Beleza? Agora olha que interessante. Apareceu o E. Então notem, não é a conjunção que determina as orações. É ao contrário, pessoal. É a relação que existe entre as orações que vai determinar a conjunção. Então este E não é aditivo, este E é adversativo. E é claro que isso já caiu inúmeras vezes em concurso, porque os alunos decoraram que o E é aditivo. Beleza? Então vejam bem, é a relação que existe entre as orações que vai nomear a conjunção e não o contrário. Quem é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? O ovo? O que é que veio primeiro? A oração ou a conjunção? A oração. Ovo com o, oração com o. Entenderam? Então é a relação que existe entre as orações que vai nomear a conjunção. Certo? Beleza? É isso que está escrito aqui. Ok? Vamos lá então. Olha só, vamos seguir uma historinha que eu vou contar para vocês. Olha só, os animais são recolhidos pelos veterinários voluntários. Os animais são tratados por esses veterinários voluntários. Olha bem, os animais são recolhidos, os animais são tratados. Nós temos aí nitidamente entre as orações uma ideia de soma. Os animais são recolhidos pelos médicos, pelos veterinários voluntários e são tratados. Olha bem, orações coordenadas aditivas, porque há nitidamente uma ideia de soma, de acréscimo, de adição. Aquele E vai se chamar então conjunção coordenada aditiva, porque as orações são aditivas. Beleza? Agora aqui, os animais foram liberados, olha, eles foram tratados, eles foram recolhidos pelos veterinários e foram tratados. Depois eles foram liberados em regiões protegidas. Mas olha o que veio a seguir. Os animais não se adaptaram ao novo habitat. Olha bem, eu recolhi o animal, tratei o animal e soltei o animal em regiões protegidas. Só que o animal não se adaptou ao novo habitat. Então nós temos aqui uma ideia de adversidade. Eu vou unir essas duas orações através de uma conjunção adversativa. Os animais foram liberados em regiões protegidas, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não se adaptaram ao novo habitat. Beleza? Então eu tenho aqui orações, porque eu tenho verbo, coordenadas, porque não interessa, adversativas, porque a expectativa é que os animais se adaptassem ao novo habitat. Entretanto, eles não se adaptaram. Essa expressão que une as duas orações vai se chamar conjunção coordenada adversativa, porque liga duas orações coordenadas adversativas. Certo, pessoal? Agora aqui, bom, nós recolhemos animais, nós tratamos animais, nós soltamos animais, mas os animais não se adaptaram. Bom, se eles não se adaptaram, nós temos duas alternativas. Primeira, os animais serão novamente confinados em suas celas. Se eles não se adaptaram, eu recolhi, tratei e soltei e eles não se adaptaram, então quais são as alternativas? Ou eu recolho novamente e confino os animais nas celas, ou eu deixo eles em liberdade, continuo insistindo até que eles se adaptem. Olha bem, nós temos duas alternativas, então eu vou ligar pelo ou. São duas orações coordenadas alternativas, alternativa de opção. Temos duas alternativas, temos duas opções. Ou a gente recolhe e confina, ou a gente continua deixando-os livres, até se adaptarem. Então são orações porque tem verbo, coordenadas porque não interessa, e alternativas porque expressam uma opção. Beleza? São duas alternativas. Aquele ou vai se chamar, né, conjunção, porque une as duas orações, coordenativa alternativa. Tá? Conjunções coordenadas alternativas. Beleza? Ou coordenativa alternativa, tanto faz. Os animais continuaram não se adaptando à liberdade. Os animais foram levados para suas celas. Olha bem, eu insisti em deixá-los livres, mas eu fiquei observando-os e notei que eles não se adaptaram à liberdade. Então eu só posso chegar a uma conclusão. Eles vão ser levados para suas celas novamente. Beleza? Então são orações porque tem verbos, coordenadas porque não interessa e conclusivas porque expressa
há entre elas uma ideia expressa de conclusão. Aquele conector, portanto, vai se chamar conjunção coordenativa conclusiva. Beleza? Então os animais continuaram se adaptando à liberdade, então, portanto, por isso, por conseguinte, em vista disso, foram levados para suas celas. Os animais foram levados para as celas, isso era melhor para eles no momento. Olha bem, eu uno mais adequadamente essas orações através de um conector explicativo. O porquê, por exemplo. Então eu tenho orações coordenadas explicativas. Por que vocês trouxeram os animais de novo para cá? Por que vocês levaram eles para as celas? Porque isso era o melhor para eles no momento, porque nós soltamos e eles não se adaptaram. Então nós vamos mantê-los cativos e depois nós vamos insistir em soltá-los novamente. Então eu estou explicando por que eles foram levados para as celas. Beleza? Então nós temos orações coordenadas explicativas. Por sua vez, este vocábulo, essa classe gramatical vai ser chamada de conjunção coordenada explicativa ou coordenativa, tanto faz. Beleza? Olha só que interessante. Paulo não virá amanhã, todavia sua esposa abrirá a loja. Olha como isso... Denis, como é que as orações e conjunções costumam cair em concurso? Eu vou explicar todas elas daqui a pouco de novo. Eu expliquei o sentido delas. Essa ideia de adição, de adversidade, de alternatividade, né? As alternâncias, né? A alternativa, a conclusiva e a explicativa, essa relação de sentido é muito importante. Por quê? Olha que interessante. Paulo não virá amanhã, todavia sua esposa abrirá a loja. Como é que isso cai em concurso deles? Isso costuma cair, por exemplo, assim, olha o comando. Na frase acima, observa-se entre as orações. Uma ideia de quê? De adição, de condição, de adversidade, de concessão ou de conclusão. Ou então, olha bem, eu posso explorar o sentido que há entre as orações. Ou então eu posso explorar o sentido do vocábulo todavia. Na frase acima, o vocábulo todavia expressa uma ideia de adição, condição, adversidade, concessão ou conclusão. Então eles podem explorar o sentido expresso entre as orações ou o sentido expresso pela conjunção. São duas formas de se cobrar a mesma coisa, beleza? Ou também eles podem cobrar a substituição. Na frase acima, o vocábulo todavia poderá ser substituído por... Entenderam, pessoal? É assim que costuma cair as orações coordenadas em concurso, além de outras formas, tá? Aqui você tem a decorebinha. Pessoal, tem de decorar, tem de fazer resumo, tem de se fazer mapa mental, tem de se colar isso no guarda-roupa, na tampa do vaso, copiar no papel higiênico. Oi? Ali naqueles exemplos ali, a relação entre elas é concessão, seria? Não, é adversidade. Não. Adversidade? Isso, aqui, olha, presta atenção aqui, Santiago, olha bem, adversativo, olha a coluna, olha a linha das adversativas. Mas, porém, todavia, tá. Olha todavia aqui, ó. Tá. Beleza? Concessão e sim, claro, lógico, é uma... Sim. Tem que, tá. Pessoal, assim, ó, você tem de decorar isso aqui, tá? Mas dentro são muitas? São mais de 100. Né? E pra te falar a verdade, eu não sei todas elas. Eu sei grande parte delas, não me lembro. Talvez eu saiba, assim, eu não sei se eu sei ou não, mas não interessa. Eu sei reconhecer e sei identificar. Se não pela conjunção, pela relação entre as orações. Beleza? Então, qual tu disse que é parecida com a adversativa? Desculpa, eu não entendi. A concessiva que tu falaste, que poderia ser a concessiva? Isso. Tá. Daqui a pouco eu vou falar isso aí, Santiago. Tá, beleza. Então, olha só. Pessoal, você tem de decorar o máximo possível as conjunções. Então, olha as aditivas. E, nem, não só, mas também, não só como também, tampouco, isso tudo é aditivo. As adversativas, pessoal, as que mais caem das coordenadas, são as adversativas e as conclusivas. São as que mais caem, batido nos concursos. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, essas caem muito. Ao passo que, entre mentes e só que, o só que eu já vi cair algumas vezes, o ao passo que e o entre mentes, eu não me lembro de ter visto cair. Certamente já deve ter caído, mas eu não me lembro, tá? Não tem caído, eles são muito arcaicos. E as conclusivas caem muito. Logo, portanto, por isso, então, por conseguinte, pois em vista disso, destarte. Olha o destarte aí. Ele é bem estranho, bem inusual, e é por isso que ele é muito cobrado em concurso. Muito não, ele é relativamente cobrado, tá? Então as que mais caem aqui são as adversativas e as conclusivas. Isso aqui tu vai ser de fazer em casa, esse mapa mental, esse resumo, esse rascunho, beleza?
Gostaria de chamar a atenção para o seguinte, ó. Essas conjunções que eu destaquei aí, primeiro tu decora. Como é que funciona o estudo com as conjunções? Talvez com todos os aspectos gramaticais. Primeiro tu vais decorar, não adianta nada, decoreba faz parte, tá? Decora primeiro e entende depois. Se puder fazer os dois ao mesmo tempo, ótimo. Tá? Se puder fazer o inverso, entender e depois decorar, tanto faz. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Recomendação, decora primeiro, depois entende. Então eu decorei que o E é aditivo, Denis. Bom, vou te mostrar que ele pode ser também adversativo ou conclusivo em alguns casos. O mas, assim ó, 99% das vezes em concurso é adversativo, mas ele pode ser também aditivo, daqui a pouco eu vou te mostrar. O pois, ele tem outras classificações, tem mais 3, tem mais 2, aliás, além dessa. E o porquê e o pois também tem outras classificações. Então primeiro tu vais decorar e depois tu vais entender. Agora eu vou te explicar cada uma delas, dessas que estão em vermelho, tá? Elas têm outras classificações. Mas primeiro decora. O e é aditivo, o mas é adversativo, o pois é conclusivo. Decora isso. Depois tu vais decorou? Decorei. OK, agora eu vou te explicar. Vamos avançar, vamos evoluir um pouco, tá? Vou te explicar outras características desses conectores. É o que nós vamos ver agora. Olha só. Particularidades. Primeira particularidade. O e pode ser conjunção adversativa. A dica é substituí-lo por mas. Porém, todavia, contudo. Olha bem. Moro em Pelotas. Mas voto em Piratini. Este e não adianta tu decorar que ele é aditivo. Ele não é aditivo. Por quê? Porque entre as orações não se observa uma ideia de adição. Se eu moro em Pelotas, a conclusão é que eu vote em Pelotas. No entanto, eu moro em Pelotas e voto em Piratini. Esse e equivale a mas. Porém, moro em Pelotas, porém voto em Piratini. Segunda dica ali, o nem é conjunção aditiva e tu vai dar uma lida depois, isso aí não é tão importante não. Terceira particularidade, o mas pode ser também aditivo. Muito raramente cobrado, pessoal. Eu vou te dar uma dica. Como o mas, ele é assim, ó, ele é o conector adversativo mais usual. Então, se ele cair numa prova de concurso de nível médio ou superior, cara, já desconfia. Tá muito fácil a questão. Há uma grande possibilidade de ele ser aditivo, tá? Porque ele é muito batido. O mas todo mundo sabe que o mas é adversativo. Então, se ele aparecer numa prova pra ti, cara, dá uma olhada com carinho, tá? Então, observa essa frase. Ela era bela e principalmente rara. Ou seja, ela era bela e era rara. Esse mas é adversativo. É aditivo. E olha onde nós encontramos também o mas como aditivo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Olha só que interessante. Não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Olha a ideia de soma que nós temos aí. Não é a ideia de adversidade. Não é só porque eu vou cair em tentação que ele não vai me livrar do mal. Não. Não nos deixe cair em tentação e livre-nos do mal. Beleza? Para ser sincero, todas as provas que eu vi até hoje, eu tive de vasculhar a internet para encontrar um mas aditivo. Encontrei. Mas assim, é muito raro, tá? A tendência é que não caia para ti em concurso. Mas fica ligado. Como ele é usualmente adversativo, e todo mundo sabe disso praticamente, se ele aparecer numa prova para ti, já desconfia se ele realmente é adversativo ou se ele não é aditivo, tá? Mas geralmente é aditivo. Beleza, pessoal? Tranquilos? Vamos lá então. Qual é a diferença entre adversativa e concessiva? Cara, isso aqui tu vai dar uma lida depois, tá? O que é isso aqui? O que essa seta significa? Meu irmão trabalha, mas não estuda. Qual dessas duas reescritas está de acordo? Embora não estude, meu irmão trabalha, ou embora meu irmão trabalhe, ele não estuda? A que está de acordo é essa terceira ali, tá? Essa terceira frase mantém o mesmo sentido que a primeira frase. Eu vou explicar isso lá nas subordinadas concessivas, tá? Talvez eu explique, é mais teórico, muito pouco cobrado em concurso, certo? Mas é só dar uma lida aí que tu vais entender. Principalmente daqui a pouco mais, quando nós entrarmos nas subordinadas concessivas. Uma dica, seja ou. Por uma questão de paralelismo, eu nunca junto essas duas. Se eu começar por seja, eu tenho de usar o seja também. Se eu começar por ou, eu tenho de continuar com o ou também. Seja de ônibus ou de carro, está errado isso. Essa frase demonstra uma total falta de paralelismo. Se eu comecei por seja, eu continuo com seja. Se eu comecei com ou, eu continuo com ou. Certo, pessoal? Beleza? Vamos lá, então.
porquê. Diferença, o porquê ele pode ser causal ou explicativo. Vou te explicar agora a diferença, tá, pessoal? Isso é muito raramente cobrado em concurso, entretanto eu já vi. Olha só, o carro parou porque eu vi. O carro parou porque faltou gasolina. Qual é a diferença, Denis, do porquê causal e explicativo? Poderia ser o pois também aí, tá? Não tem problema. Olha só, vamos lá. Olha bem, se nós invertermos a ordem dessas frases. Porque eu vi, o carro parou. Porque acabou a gasolina, o carro parou. Eu pergunto a vocês. Invertendo a ordem da frase, em qual delas nós temos uma relação lógica de causa e consequência? Olha só. Em qual uma relação lógica de o carro parar? Porque eu vi ou porque acabou a gasolina? Só se eu tiver poderes paranormais, né? Eu olho para o carro e o carro para. Logicamente, ele para porque acaba a gasolina. Então, porque acabou a gasolina é causal. O outro é explicativo. Beleza? Então, essa é a diferença entre causa e explicação. Porque eu vi, o carro parou. Porque acabou a gasolina, o carro parou. Olha, notem que há uma relação lógica de causa e consequência entre acabar a gasolina e o carro parar. Não há uma relação lógica, a menos que o texto diga que eu tenha poderes paranormais. Mas de acordo com a nossa realidade, né, em princípio, não existe telecinese. Isso é muito relativo, mas vamos ficar circunspectos aqui, tá? Então não é o fato de eu olhar para o carro que ele vai parar. Imagina, eu estou andando na rua, todos os carros vão parar. Então, a primeira frase, o carro parou porque eu vi, aquilo lá é explicativo. O carro parou porque faltou gasolina. Aí eu tenho uma oração causal. É essa a diferença entre causa e explicação. Beleza? Depois, uma outra ideia também é a seguinte, ó. Por lógico, é uma questão lógica, né? A causa antecede a consequência. É óbvio, né? Primeiro acontece a causa e depois a consequência. Isso é muito importante. Olha que legal. O carro parou porque eu vi. O que acontece primeiro? O carro parar ou eu ver? Primeiro, nessa frase, primeiro o carro para, depois eu vejo. Notem que cronologicamente, temporalmente, houve uma inversão. Peraí. O carro parou porque eu vi. Primeiro o carro para, depois eu vejo. Então esse porque eu vi não é causal, porque a causa antecede a consequência. Entenderam a lógica? Então essa aqui é explicativa. Agora aqui, ó, o carro parou porque faltou gasolina. Ah, agora sim. Primeiro falta gasolina, depois o carro para. Então essa aqui é causal. Então nós podemos utilizar aquela ideia de causa e consequência, lógica, ou então a ideia do tempo, a relação cronológica. O que acontece primeiro? Tá? Como sempre, o que acontece primeiro é a causa. Então o carro parou porque eu vi, este porque eu vi é explicativo. O carro parou porque faltou gasolina, este porque faltou gasolina é causal. Porque primeiro falta gasolina, depois o carro para. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Num uso muito arcaico, pode-se usar, o porquê pode ser uma conjunção final, equivalendo a para quê. Isso quase não cai em concurso, tá, pessoal? Quando cai, geralmente cai lá nos porquês. Respeite porque te respeitem. Este porquê, ele é final, tá? Ele expressa uma finalidade, equivale a para quê. Ela estuda as tardes todas porque seja... Olha como fica estranha a frase. Ela estuda as tardes todas porque seja aprovada e, consequentemente, nomeada. Né? Ela estuda as tardes todas para que seja aprovada e, consequentemente, nomeada. Não vi isso cair em concurso ainda numa questão de orações e conjunções. Já vi isso cair numa questão de uso dos porquês. Beleza? Então, geralmente, o porquê pode ser causal ou explicativo. O pois. O pois é importante sabê-lo, tá? Olha o que diz essa sétima particularidade. O pois pode ser causal ou explicativo versus conclusivo. Eu já expliquei a ideia, a diferença entre explicação ou conclusão. Já expliquei. Se ficasse em dúvida, tu volta ali o vídeo ou tu vai ali nos slides dar uma estudada. Agora vou te explicar quando é que o pois pode ser conclusivo. Causal explicativo versus conclusivo. De modo geral, quando o pois vem após verbo e entre duas vírgulas, é conclusivo. Pessoal, eu não gosto disso, tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar por quê. Entretanto, muitos alunos decoram assim, porque muitos professores explicam assim para os alunos. Tia, olha só, se o pois vier entre vírgulas depois de verbo, ele é conclusivo. Por exemplo, a primeira frase, ele não abrirá a loja amanhã. Estará, pois, viajando. Estará então viajando. Esse pois é conclusivo. Não é causal nem explicativo, ele é conclusivo. Teus argumentos são legítimos. Ficaremos, pois, convencidos de tua defesa. Agora vem a minha observação, tá?
Observação. O fato de o pois vir após verbo e entre vírgulas não é condição suficiente para caracterizá-lo como conclusivo. Tá? Até é suficiente, mas não suficiente e necessário. Por exemplo, observe essa última frase. Teus argumentos são legítimos, entretanto, isso não é suficiente para nos convencer, pois, embora sejam genuínos, carecem de fidedignidade. Observa que este pois está entre vírgulas e está depois de um verbo, e não é conclusivo. Então essa frase contraria a decorebinha. Qual é a dica que eu vou te dar? É bem fácil. Esse pois é causal. Como é que eu vou saber disso, Denis? Como é que eu vou saber que não é conclusivo se ele está depois de verbo entre vírgulas? E eu sempre li isso e eu sempre vi vários professores falarem isso. Agora eu vou te explicar por quê, tá? Aí está aqui nesse slide. Olha só, o pois, ele pode ser classificado de 3 formas. Causal, explicativo ou conclusivo. Causal ou explicativo eu já te expliquei a diferença. Está ali na ideia de lógica de causa e consequência, está lá, tá? Agora, qual é a diferença do causal explicativo e o conclusivo? Primeiro, ponto pacífico. Ponto pacífico é aquele com o qual todos concordam. Se o verbo da primeira oração estiver no imperativo, o porquê ou o pois será explicativo. Poderia ser o pois ali, tá? Até deveria ser. Observe. Corre, pois o cão está à solta. Corre, porque o cão está à solta. Como o verbo está no imperativo, esse porquê ou o pois é nitidamente um explicativo. Isso é ponto pacífico. Agora observe as próximas frases. Se estiver após verbo entre vírgulas, poderá ser conclusivo. Observa, não relatará nada de novo. Está, pois, envolvido com outros. Os operários, faltou o S ali, tá? Os operários não abriram a porta. Ficaram, pois, ao lado dos manifestantes. A água está escura. Limparam, pois, o canal ontem como prometeram. Notem que esse pois está entre vírgulas depois de verbo. E ele é conclusivo. Como é que eu vou saber quando ele não é conclusivo, Denis? Isso não é absoluto, tá? O pois estar entre vírgulas depois de verbo e ele ser conclusivo. Depende da frase. Observe as frases abaixo. Olha só. Ele não se pronunciará. Primeira frase. Falará, pois, com o juiz numa audiência confidencial, não aberta ao público. Esse pois não equivale a porquê. Essa é a dica que eu te dou, tá? Ele não se pronunciará. Falará porquê com o juiz numa audiência confidencial, não aberta ao público. Esse pois não é possível substituir por porquê. Então ele não será conclusivo. Tá? Aí ele pode ser causal ou explicativo. A gente vai ter que voltar lá na diferença entre causa e explicação que eu já dei, tá? Então, se eu puder substituir por porquê, ele não é conclusivo. Se eu não puder substituir, ele é conclusivo. Note que nessa frase não dá para substituir esse pois pelo porquê. Então ele é conclusivo. Nota que nessa outra frase não dá para substituir esse pois, aliás, dá para substituir esse pois por porquê. Se dá, ele não é conclusivo. Olha bem, lê essa segunda frase. Ele não se pronunciará, pois, com o juízo pressionando, ficou com o receio de tropeçar nas palavras. Olha bem, dá para substituir esse pois, que está depois de verbo entre vírgulas, né? Já contraria aquela decorebinha, dá para substituir por porquê. Ele não se pronunciará. Por quê? Com o juízo pressionando, ficou com receio de tropeçar nas palavras. Aqui admite a substituição por porquê. Então não é conclusivo. Na primeira frase, não dá para substituir o pois por porquê. Então ele é conclusivo. Assim, é essa a dica que eu te dou. Se eu puder substituir o pois por porquê, ele poderá ser causal ou explicativo. Aí vai ser de voltar lá naquela explicação que eu já dei, para distingui-los. Se eu não puder substituir o pois por porquê, ele é conclusivo. Beleza? Então não adianta tu decorares que se o pois vier entre vírgulas ou depois de verbo, ele é conclusivo. Isso quase todos os professores falam e quase todas as gramáticas trazem. Entretanto, não é sempre. Beleza? Tranquilos? A vírgula e a coordenação. Olha só, pessoal. Por que eu antecipei a vírgula? Porque há uma estreita associação entre orações e vírgula. Para tu entenderes a vírgula, tu tens de dominar as orações. Vamos ver qual é a relação que existe entre a vírgula e a coordenação. Como norma geral, toda oração coordenada é isolada por vírgula. Observe, o tempo está nublado, entretanto não choverá agora. São orações coordenadas adversativas. Olha a vírgula isolando ali. Eu já vi várias vezes cair em concurso. Por que essa vírgula está sendo utilizada na linha tal do texto? Letra A, isolar a adjunta adverbial deslocado, cai bastante. Letra B, isolar orações coordenadas, é essa a resposta. Observação, as adjetivas ligadas por e ou nem só serão isoladas por vírgula se ligarem orações com sujeitos diferentes, tá? Observe, olha bem.
Orações coordenadas ligadas por e ou nem poderão ser isoladas por vírgula se tiverem sujeitos diferentes. Olha as frases. A secretária abriu as janelas e ligou os PCs. Nota que o sujeito do ligou e abriu é o mesmo, a secretária. Então não vai oração. Não vai virgulação. Agora, a secretária abriu as janelas, vírgula, e a sua colega ligou os PCs. Nota que este e está ligando duas orações com sujeitos diferentes. Então ocorre a vírgula. O médico não receitou nada, nem o enfermeiro indicou o tratamento. Desculpa, eu pulei a terceira frase. O médico não receitou nada, nem indicou o tratamento. Olha o nem ali. O nem está ligando duas orações, cujo sujeito é o mesmo, é o médico. Então não vai vírgula. Agora, o médico, médico, ele não é médio, tá? O médico não receitou nada, vírgula. Nem o enfermeiro indicou o tratamento. Nota que o nem está ligando duas orações com sujeitos diferentes. Beleza? Aí ocorre a vírgula. Mas o foco da aula de hoje não é vírgula, só estou aproveitando para unir o útil ao agradável, beleza? E observação final, se o e for adversativo, a vírgula é obrigatória. Ele apresentou bons argumentos, vírgula, mas não foi aceito. Beleza, pessoal? E aqui, só para terminar, uma particularidade, em princípio termina, né? O uso da vírgula com a conjunção no interior da oração. Eu vou te reexplicar isso na aula de pontuação, tá? Só estou aproveitando o ensejo. Observa a primeira frase. Ela não fez o trabalho, vírgula, portanto não terá nota semestral. Essa vírgula está isolando duas orações coordenadas conclusivas. Beleza? Agora observa a segunda frase. O portanto foi deslocado para o interior da segunda oração. Então, quando portanto, olha a primeira frase. O lugar da conjunção é entre as orações. Quando ela for deslocada para dentro da outra oração, eu isolo por vírgula. Por duas vírgulas. Aqui é a mesma coisa, ela não fez o trabalho. No entanto, terá nota semestral. Se eu deslocar essa conjunção para o interior da outra oração, eu isolo por duas vírgulas. Ela não fez o trabalho, terá, no entanto, nota semestral. E só se aplica às conjunções adversativas, com exceção do mas, e às conclusivas. Beleza? Já vai cair a conexão, tá, pessoal? O ponto e vírgula, pessoal, toda oração coordenada pode ser isolada por ponto e vírgula, tá? Só as coordenadas, ok? E agora nós vamos entrar nas subordinadas. Vou esperar cair a conexão para conectar novamente, ok? Já vimos a coordenação e agora vamos ver a subordinação.